E aí, tudo bem? Responde pra mim. Por que Deus criou você? Por que Deus criou o homem? Por que Deus criou a mulher? Por que nós viemos para esse mundo? Por que Deus deu a vida para você? Diante de várias possibilidades nas relações do seu pai ali com a sua mãe, ou enfim, nasceu você. Por que você nasceu? Por que você existe? Você sabe qual é realmente a função que você tem aqui na Terra através do que Deus proporcionou e quer proporcionar através de você? Então fica comigo nesse matinal que tá muito bacana. A gente vai falar muito sobre... Será que, Léo, o que é imagem e semelhança? Por que Deus criou o homem? E para falar sobre isso nós vamos em Gênesis. E o que Léo tem a ver isso com produtividade, que é o tema da nossa semana? O que tem a ver essa questão? E já vou te adiantar o seguinte, amanhã eu tenho um recado muito importante para você. Na nossa quinta aula dessa série, vai ser um recado bem especial que eu vou trazer para você e vai ser bem profundo que eu vou falar para você amanhã, tá bom? Então não perde. Mas vamos lá. Aí, para fundamentar o que a gente vai falar hoje, eu vou falar para você aqui sobre Gênesis 27. Entenda uma coisa, tudo que tem uma função está ligado à sua criação. Toda criação tem um propósito. Deus é o Criador e nós somos a criatura, tá? Ou seja, a criação dele. Ele que nos criou, ele que nos formou, ok? Então, a gente é baseado em quê? Corpo, espírito, alma e corpo. Espírito é, sabe aquela vozinha que fala com você? Pois bem, existe o espírito de Deus e o espírito também que fala coisas ruins. O espírito é a voz. Quando você morre, o espírito volta para Deus. A alma, o que é, Léo? É o que está me ouvindo agora. Você é a alma. Você que está me ouvindo é a sua alma que está me ouvindo. Você que está agora raciocinando é a sua alma que está raciocinando. Você que está decidindo continuar no vídeo até o final, ou até mesmo está se decidindo agora em se inscrever nesse canal aqui, essa decisão é a sua alma que toma. Você que está clicando no sininho aí de todas as notificações, é a sua alma que toma essa decisão. Léo, e o corpo? O corpo é a carne e osso. Você quer saber o que é um corpo sem alma? Pense numa pessoa dentro de um caixão. Uma pessoa dentro de um caixão é um corpo sem alma. Se a alma entrar ali, ela volta. Ela ressuscita literalmente, só que em carne e osso, ok? Então, deu para entender essa divisão? Mas isso é uma trindade da tua estrutura. Mas o fundamento, o propósito de Deus ter criado você foi para você ser produtivo, e eu vou te provar. Que diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem, e Deus o criou, o homem e a mulher. Em 26 fala que Deus criou a imagem, tá? E conforme a semelhança. Tem gente que usa isso aqui para dizer que a gente é tipo igual a Deus. Não, você não é igual a Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O que significa a palavra semelhança? Temos semelhança com o Criador. Tudo que você cria, pensa assim, ó. Já viu quando você vai comer uma comida de uma pessoa, você fala, nossa, isso aqui foi a fulana que fez. Porque tem o toque dela. Aí às vezes a pessoa fala, não, essa comida aqui foi fulana que fez. Aí você come e fala, foi nada. Foi fulana não. Por quê? Porque toda criação tem contato com a estrutura do Criador. Toda criação tem a essência do Criador, tem a individualidade, a personalidade, a exclusividade do Criador. E Deus nos fez para quê então, Léo? Ele no primeiro, já de cara, e Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Lembra que eu falei na aula de ontem sobre você consagrar? Consagrar significa colocar o poder de Deus dentro, tá? E abençoar. Abençoar é falar bem. Tudo que você fala bem, você abençoa. Já vou te dar uma dica muito boa. Se você está com um problema com filho, ou no casamento, em qualquer área da sua vida, e esse tema hoje eu vou abordar bastante sobre relacionamento também. Se você está com problema no filho, no casamento, ali com a sua esposa ou com o marido, a melhor coisa que tem para você fazer é não falar mal dessa pessoa. Já profetiza, já fala coisas boas sobre ela.
E é coisas boas com boa intenção. Lembra que Deus, eu falei sobre isso ontem, a intenção do seu coração, que tem gente que fala assim, nossa, esse menino é uma bênção. Aí ela fala que é uma bênção, mas a intenção do coração não é essa. Então não adianta falar que é uma bênção se no seu coração não tá com essa bênção, se essa bênção não vem daqui de dentro. Tem que ser um sentimento verdadeiro, isso é a fé. O que é a fé? É você conseguir abençoar, vendo ela numa situação melhor, num futuro melhor, mesmo que o que está acontecendo agora não dê sinais dessa melhora. A fé é você conseguir falar bem, abençoar, profetizar coisas melhores, com a intenção boa do coração, sobre um ponto futuro que você crê firmemente que vai acontecer, e você abençoa sobre aquilo. Então, quando Deus abençoou o homem e a mulher, Deus abençoou com uma boa intenção do coração, de verdade. Então, se você está passando por algum problema de relacionamento, ou no familiar, ou mesmo na empresa, no trabalho, ou com funcionários, etc., enfim, relacionamento de uma forma geral, sempre fale bem sobre aquela coisa. Isso não quer dizer que você não vá corrigir. Você vai corrigir, você vai direcionar, você vai orientar, você vai mostrar o caminho, você vai cobrar quando tem que cobrar, mas quando você vai falar sobre aquela pessoa, você já fala como se ela fosse aquilo que você quer. É como você fala com um filho, eu creio que você vai ser um homem de Deus, eu creio que você vai ser um pai de família. Ele tá lá nas drogas, mas você fala assim, eu creio que você vai ser um homem casado, próspero, honesto, honrado. Ela fala, tá doido, você tá vendo a coisa errada, mas você abençoa. E isso também é produtividade. É você abençoar, porque para sair do ponto que tá ruim, para ficar no ponto que tá bom, sua palavra tem muito poder. Tanto é que Jesus, quando criou o homem e a mulher, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Abençoar, usar a palavra. Como que Deus criou todas as coisas? Haja luz. Haja isso, haja aquilo. Mas olha que interessante. Tudo que Deus criou foi falando. Mas quando foi o homem, ele colocou o quê? Façamos. Olha que legal. Tudo que Deus criou foi falando. Haja luz, haja terra, haja o sol para o dia e haja a lua para a noite, né? Para os luminares. Haja os répteis, haja as aves, haja. Mas quando foi o homem e a mulher, ele falou, façamos. Por que ele falou façamos? Porque no façamos estava Deus, estava a criação e estava o Espírito Santo. Não era só isso, porque tem o Espírito envolvido para construir você. Então, Deus não falou para te fazer. Deus fez você. Se você pegar em Gênesis, vai ver que tudo que Deus falou para fazer aconteceu. Mas quando foi no homem, ele falou, esse aí eu vou botar a mão. Faz sentido? E aí tem gente que não valoriza a sua própria vida. Quando você realmente deveria estar indo para frente, crescendo, evoluindo e falando, cara, Deus me fez com suas próprias mãos. Deus me construiu. E aí fez mais. Aí depois que ele te fez, aí ele abençoou. Depois que ele olhou e falou, tá bom esse negócio. Aí ele abençoou. Entende? E você tem que aproveitar tudo. E guarda isso. Toda vez que você tá mal emocionalmente ou espiritualmente, é sinal que você tá afastado das criações de Deus. Sabe que um dos maiores remédios para depressão é se aproximar da natureza. Sabe que tem muita gente que tem problema com depressão, que tá com problema no intestino, sabe por quê? Porque não come o que Deus criou. Tá comendo pouca fruta, pouco legume, tomando pouca água, dormindo mal, dormindo errado. Então tudo que você vai contra os princípios de Deus vai prejudicar você. Os princípios são fundamentais nesse processo, ok? Então, você precisa entender isso, que Deus abençoou e Deus disse, frutificai. Lembra que eu falei na aula 1 sobre fruto? O que significa fruto? Fruto é raiz de felicidade, tá? É raiz da palavra prosperidade e é raiz da palavra produtividade. Ou seja, quer ser feliz? Frutifica.
e multiplica. Jesus, quando pegou os pães e peixes, ele dividiu para o povo comer, mas antes teve que multiplicar. Então aqui não fala para você dividir, fala para você multiplicar. Sabe por quê? Porque quanto mais você multiplicar, mais você vai conseguir dividir para ajudar o próximo. Então multiplique. Não só dinheiro, mas multiplique produtividade. Multiplique. Sua empresa hoje tem 3 funcionários, multiplique para 30. Tá doido, Léo? Uma dor de cabeça enorme. Não, é porque você não aprendeu a lidar com 30. A hora que você aprender a lidar com gente, a lidar com equipes maiores, a hora que você aprender, Léo, um filho dá um trabalho doido. Pergunta pra mãe que tem 4, 5, como é que é. Ela vai te dizer, nossa, um é mole. Aí você, de repente, pode aprender com ela a ter 2, se você quiser. Se você quiser. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Aí vem uma coisa importante: e sujeita e dominai sobre todos os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move na terra, fazendo eles gerar para você o quê? Mantimento. E assim foi. Então Deus, quando fez o homem, fez no 6º dia. Por quê? Porque do 1º ao 5º dia, Deus fez tudo que era para a gente dominar. Sujeitar através da gente. Nós temos um poder, pessoal, fora do comum. E que muitas das vezes a gente não usa através da fé. Porque a gente não entende qual foi o propósito que Deus criou a gente. Deus criou a gente para sujeitar a terra, para dominar, para multiplicar, para crescer, para prosperar, para avançar. Nada pode ser mais forte do que você abaixo de Deus, dentro da natureza. Tanto que criou o homem e a mulher no 6º dia. Agora, uma outra coisa importante, que é um tema até de amanhã, que eu vou falar bastante sobre. Amanhã eu falo. Que é uma coisa muito importante. Mas sabe, para deixar você curiosa para assistir o de amanhã, tá? Mas eu quero que você entenda isso. Quando fala para usar como mantimento, por que tem gente hoje que está improdutiva, com baixa energia, que está com depressão? Porque ela não está usando tudo que Deus criou antes de nós para mantimento. E aí você não tem energia, você não tem disposição, você não avança. Então, quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, do sol, da lua, da noite para dormir, meia-noite, meio-dia, existem os princípios. Então use isso a seu favor. Mas eu quero deixar para você aqui agora, a grande mensagem é: entenda primeiro, Deus tem um propósito através de você. Só que esse propósito só se cumpre com produtividade. E se você quer ser produtivo, use tudo que Deus criou antes de você. Porque tudo que Deus criou antes de você são ferramentas para você frutificar, multiplicar e realmente avançar cada vez mais. Beleza? Fez sentido para você o que eu acabei de falar? Então compartilha aí no WhatsApp essa aula que está muito legal. Amanhã eu vou falar sobre um princípio fundamental que também está aqui em Gênesis e que é extremamente importante, que as pessoas estão negligenciando, principalmente na vida emocional. Isso está gerando crises de ansiedade, crises de depressão e etc. Mas esse também, bem trabalhado, é o caminho da felicidade, da produtividade, da prosperidade. Vamos falar sobre isso amanhã. E além disso, eu vou falar sobre outros pontos importantes para você também, tá bom? Então, ó, um grande beijo, um grande abraço. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha no WhatsApp com as pessoas que você ama. Abençoa elas com esse vídeo e eu te vejo amanhã na nossa próxima aula. Eu vou deixar também alguns vídeos para você assistir aqui, ó, ou aqui, de alguns vídeos dessa série que você ainda não assistiu, tá bom? Um beijo, grande abraço, Deus te abençoe. Valeu!